Salve galera do Fute Resenha, sou o Denis, tô aqui com meus amigos Michel e Serginho. Nós vamos falar um pouco sobre o Corinthians, dessa atual fase do futebol apresentado e fazer um comentário sobre os jogos, né? Olá pessoal do Fute Resenha, bom dia. Aqui é o Michel, também eu faço parte do grupo e junto com o Denis e com o Sérgio. E hoje eu vou falar um pouquinho do jogo do Corinthians e América Mineiro pelo Campeonato do Brasileiro 2022. Seguinte, pessoal, o que falar do jogo de ontem, Corinthians e América Mineiro? Se é que aquilo foi um jogo. Nem pelada de fim de ano entre casados e solteiros é assim. E o jogo foi ridículo. Ridículo, ridículo. Não tem outra palavra para explicar. Até o Casagrande no comentário falou que o jogo ficava mais na lateral, era mais bola para lateral do que qualquer outra coisa. Foi vergonhoso. Um time que tá aí com um elenco recheado de jogadores que já tem passagem pela seleção brasileira. Um time bem reforçado, perto do que tinha. Não consegui fazer um futebol vistoso. Não consegue apresentar um futebol que agrada a torcida. Tava liderando o campeonato, conseguiu perder a liderança ontem. Tudo bem, tá com o mesmo número de pontos? Ok, tá com o mesmo número de pontos. Só que nos critérios de desempate, hoje já não é mais líder. Isso explica o que está sendo o Corinthians. Os últimos jogos estava ganhando, não estava apresentando um bom futebol. A gente sabia disso, sabia que o time estava fazendo o resultado, mas não estava jogando bola. E uma hora ou outra isso ia acontecer. Pegando um time mais arrumadinho, um time de peso, e não precisou, hein? E não precisou. Tropeçou semana passada contra o São Paulo em casa. O Corinthians só vem de tropeços. Tropeçou contra o São Paulo em casa, que se não fosse o Cássio, teria perdido o jogo em casa. No jogo seguinte, quinta-feira, um jogo importante de Libertadores, de decisão para classificar em primeiro do grupo. Conseguiu empatar em casa com o Always Red, o time reserva, reserva. Não apresentou um bom futebol no jogo passado, não apresentou um bom futebol contra o São Paulo e não apresentou um futebol ontem. É, Foi vergonhoso, foi um verdadeiro casados e solteiros, e ainda casados e solteiros no final de ano é mais organizado que o jogo do Corinthians ontem. O time não tem um esquema tático. O Vitor Pereira tá perdido. Eu volto a dizer, o time do Corinthians não tem organização, um padrão. E assim, gosto do cara, acho que tipo, ele chegou e resolveu alguns detalhes. Ele viu que estava faltando um lateral direito reserva, ele trouxe, que foi o Rafael Ramos. Ele enxergou que o time precisava de um volante. O Corinthians, bem ou mal, acabou trazendo o Maicon devido a tudo que está acontecendo na Rússia, lá e na Ucrânia. Porém, tá faltando muita coisa ainda para ser arrumada nesse time. O Corinthians não tem um volante bom, volante estilo Ralf, estilo Christian, que passou pelo Corinthians há pouco tempo. Não tem jogadores assim. Com isso, dificulta. É, Lá atacante tendo que vir marcar. Isso não se encaixa no Corinthians. Roger Guedes não é jogador para fazer marcação, é jogador para puxar contra-ataque e tá lá na frente para resolver. Não é jogador para fazer marcação. Tanto é que ontem o gol que tomou contra o América Mineiro foi ele que estava marcando, tá tudo errado já. Que deixou ele marcando o atacante, o Aloísio lá, o Aloísio Bandido, Boi Bandido. Não era ele para estar ali, era outro jogador, um zagueiro ou um volante. Mas não, sobrou pro Roger Guedes, o Aloysio Bandido acabou chegando lá e fazendo gol sozinho. Seguinte, outro ponto que temos que falar. Renato Augusto, o próprio Roger Guedes, Juliano,
O Maicon, ele andou uns jogos fazendo um jogo bem abaixo do potencial dele, mas ele já tá recuperando o futebol dele. Ele entrou ontem no segundo tempo, já deu uma encorpada no time, mas assim, esses caras tem que pôr a bola embaixo do braço e ir pra cima. Ir pra cima. É eles que a gente tem que cobrar, é eles que são os medalhões, tem passagem por seleção, são jogadores que a torcida confia e espera muito mais. E ontem, se não fosse a torcida, o Corinthians ia sair com uma derrota dentro de casa. No lance do gol do Corinthians de empate, o Maicon foi lá, recuperou a bola na raça, ganhou o escanteio na raça e o Corinthians conseguiu um empate porque a torcida inflamou numa jogada de raça do Maicon. Maicon, que é jogador da base, ele sabe o que é Corinthians. Então, assim, Vitor Pereira, ou você enxerga as coisas, ou então o Corinthians não vai fazer nada o ano inteiro. Vai ser outro ano que vai passar em branco e não vai conseguir nada. Seguinte, tá muito que na hora. Tem muitos, tantos jogadores que reclamam de esquema tático, preferem jogar no 4-3-3, mas enfim, até torcedor mesmo que reclama que o Corinthians nunca jogou no esquema de três zagueiro, mas assim, na minha visão, o Corinthians precisa sim jogar com três zagueiros. O Corinthians não tem um volante de peso. Não tem um jogador que nem Ralf era, que nem Christian era, que é marcador, marcador. Então, a zaga fica desprotegida. Por isso, jogando com três zagueiros, já ia dar uma liberdade a mais para os atacantes. Eu bato sempre nessa tecla, porque é o melhor esquema para o Corinthians fazer. Não tem outro. Para poder jogar com, nem que seja 3-4-3, que jogue com os três atacantes do jeito que ele gosta para fazer marcação pressão na frente, mas precisa de três zagueiros para reforçar o setor defensivo. O Corinthians toma muito gol besta, precisa de três zagueiros para cobrir a ausência do volante, que não tem um volante marcador. Ponto positivo. O Duqueiroz está se esforçando, um dos destaques do time é o Duqueiroz. É moleque, é cria da base, não é para chamar responsabilidade, não tem que ser cobrado e ele tá fazendo mais que os medalhões. Tá fazendo mais que Renato Augusto, mais que Juliano quando entra, mais que Roger Guedes, e ele não é jogador de decisão. Pode ser um futuro jogador, pode ser que tenha um destaque maior mais para frente, no futuro, mas não é o jogador que tem que ser cobrado. O jogador para ser cobrado é Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, o Jô, só que o Jô tá machucado, então nem tô pondo nessa lista. O Fagner também, Fábio Santos, esses caras, os medalhões do time, não as cria da base que tá subindo agora, que tá subindo agora que eu digo recente, porque o Duqueiroz já tá desde o ano passado. Mas são um moleque, não tem história ainda no futebol, não ganharam títulos, não são rodados. Eles chegaram, subiram da base pro Corinthians e tá lá. Tá resolvendo? Tá resolvendo. Méritos do cara, do jogador. Mas não é esse jogador que tem que se destacar. Quem tem que se destacar, pôr a bola embaixo do braço e resolver é Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, o Maicon. O Maicon tá voltando a jogar. Esse eu ainda vou tirar um pouquinho. E o William, esqueci do William, o principal. São jogadores rodados que têm passagem pela Europa, pela seleção brasileira, que tinha que fazer muito mais e não consegue, não consegue. O time não rende, não consegue fazer um futebol vistoso, um futebol que agrade a torcida e que a torcida possa falar: poxa, hoje a gente ganha o jogo, hoje a gente não vai sofrer, hoje a gente vai chegar lá, vai ganhar de uns 2-3-0, como que tinha que ser contra o Always Red em casa na quinta-feira. E o time não conseguiu. Mas de qualquer forma, tava liderando o brasileiro, não sei como, não tem explicação de como o time tava em primeiro lugar. Talvez por ser início de campeonato, o pessoal tava dando mais crédito para outras competições e acabou esquecendo do brasileiro. Fazendo com isso o time do Corinthians conseguir essa vantagem no começo do campeonato. Porém, Atlético Mineiro já está encostado, Palmeiras já passou entre aspas, passou por gols pró, se eu não me engano, por critério de desempate, mas passou.
de qualquer forma passou. Tá complicado. E assim, eu vejo um futuro meio complicado pro Corinthians porque não é um time que você fala, não, é só uma fase, daqui a pouco melhora. Não, o Corinthians, desde quando o Vitor Pereira chegou, não tem um padrão tático. Ele tentou mesclar estilo de jogo, tentou jogar com três zagueiros, jogou no 4-3-3, mudou aqui, mudou ali, mas não encaixou. Não foi um time que pegou, jogou bem, fez as goleadinhas contra os times mais fracos que tinha que atropelar e não conseguiu. E, enfim, eu acho assim, o Corinthians, o que pode conseguir esse ano? Talvez uma Copa do Brasil, que é jogo mata-mata, torcida ajudando, talvez o time vai, mas assim, não boto fé. Gostaria muito que o Corinthians chegasse lá e ganhasse o campeonato, mas não é um time que a gente pode chegar e falar, não, agora vai. Não é um time que a gente pode confiar que vai ganhar alguma coisa. Torço para isso, mas vendo assim vendo a real, não dá para você acreditar nesse time que esse time vai render. Espero muito que isso mude, pois daqui a um mês tem um jogo decisivo contra o Boca, que vai ser o primeiro jogo aqui, vai decidir na Bamboneira, que vai ser bem complicado, mas a gente tá aí para apoiar, né? E espero mudança sim. Tem um mês para mudar o time, para encorpar esse time, para chegar lá e resolver. Beleza? O Corinthians não jogou bem, não entrou em campo, mostrou um futebol bem inferior a que os jogadores podem fazer. Não vem jogando futebol de qualidade faz muito tempo. A Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores, é tudo uma ilusão. Em alguns momentos na liderança, é, e, e o futebol não é para isso, né? O futebol apresentado do Corinthians é pro meio da tabela. E no futuro, bem próximo, isso vai acontecer. O Corinthians não tem poder de fogo, não tem poder de reação para virar um jogo e não tem poder, não tem elenco para brigar pelo título em nenhuma das competições. Tomou sufoco contra o Warriors Red, tomou sufoco contra a Portuguesa do Rio, toma sufoco contra o Fortaleza, contra o América Mineiro, até mesmo contra o Avaí, que ganhou de 3-0, tomou sufoco. O Cássio foi um dos melhores no jogo. O Corinthians não vem apresentando futebol de qualidade, não tem uma organização tática. Melhorou, evoluiu consideravelmente desde que o Vitor Pereira assumiu, em comparação ao Silvinho, mas é muito pouco. É um futebol bem mediano para baixo e precisa tomar cuidado, porque mesmo com medalhões, mesmo com jogadores experientes que jogaram na seleção brasileira, que jogaram em grandes times da Europa, eles não estão dando conta. Tem jogadores se machucando demais. Todo jogo tem algum que está se lesionando, mesmo com o rodízio que o Vitor Pereira vem fazendo. Então o Jô se machucou no jogo da Libertadores, o William saiu machucado, o Fagner já não joga há um bom tempo. Então isso é preocupante também. É, Outra coisa preocupante é tomar um gol de bola parada, onde é treinado e pelo que eu tô vendo não tá surtindo efeito. Não dá para tomar o gol de bola parada, onde não tenha nenhum zagueiro, nenhum volante marcando o principal atacante do adversário. O Roger Guedes tentou marcar, mas não é a dele, não dá para exigir muito. Então é bem complicado, né, analisar o Roger Guedes no lance do gol. O Corinthians fez um gol com um pouco de raça e principalmente com a força da torcida, que estava bastante parada antes do gol, ficou alguns minutos calada, porque o Corinthians não apresentava um bom futebol. Também não dá para exigir muito da torcida,
a torcida vai muito com o que o Corinthians apresenta em campo. E isso faz um tempo que o Corinthians não vem apresentando um bom futebol. Outra coisa que eu queria falar é sobre o, o Vitor Pereira, que para mim ele se contradiz muito. O Roger Guedes, por exemplo, ele ficou 2, 3 jogos, jogos importantes, para fora do time, nem entrou. E da noite pro dia ele é titular e não sai do campo. Isso é estranho. Estranho também a coletiva do Vitor Pereira pedindo desculpas. Então acredito que deve ter tido uma conversa do presidente para o Vitor Pereira baixar um pouco a bola, para colocar o Roger Guedes. Eu acho que sim, teve algum tipo de pressão para evitar essas brigas, porque essas brigas podem acontecer. Isso acontece em qualquer time, mas não pode é, soltar para fora, não pode vazar para a imprensa, vazar para os torcedores. Isso não pode acontecer, né? Então, algo está acontecendo também internamente, isso é preocupante também. Então, o Corinthians tem que tomar cuidado com o brasileiro, tomar cuidado com a Libertadores, com a Copa do Brasil. O futebol é péssima qualidade. O Vitor Pereira falha demais nas substituições, não tem um padrão tático. É, Digamos que o Mancini colocou o Vitor Pereira ontem no bolso, com jogadores de menos expressão, com jogadores com salário bem inferiores ao do Corinthians, e mesmo assim o América Mineiro mostrou uma força muito grande, marcando pressão, marcando bem de perto os jogadores do Corinthians e indo para o ataque. O América Mineiro foi bem superior em, nos dois tempos, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. E o resultado ontem não foi merecido. O América Mineiro deveria ter ganhado o jogo, e o Corinthians deveria ter saído derrotado ontem da Neoquímica Arena. Outro ponto bastante complicado de se analisar e estranho, no mínimo, é o Roger Guedes continuar jogando fora da sua posição, mesmo depois que o Willian saiu de campo, porque o Roger Guedes ele é melhor pelo lado esquerdo e mesmo assim ele em muitos momentos da partida ele estava jogando no lado direito e mesmo depois que o Willian saiu, né, quem estava fazendo a lateral, a ala esquerda era o Renato Augusto. Em muitos momentos você via o Renato Augusto jogando pelo lado esquerdo do campo. Isso não é a dele. O Renato Augusto não é um jogador veloz, nunca foi, e não dá para atuar no lado esquerdo. Ele é um jogador de meio que tem que dar passe para os atacantes, tem que chegar na área, e ele não também fez o papel dele. Isso é muito estranho. Mesmo com ele em campo, você via que ele fazia muito o lado esquerdo do campo e o William fazia muito o meio, né? Depois da saída do William, ele atuou bastante pelo lado esquerdo. Então é preocupante. O Corinthians precisa melhorar muito, precisa se organizar, precisa definir um padrão tático, um padrão técnico, quem são os jogadores que vão jogar, né? É, é muito complicado analisar isso porque no jogo importante da Libertadores os reservas começam jogando. E ontem, que é um jogador, onde que é foi um jogo consideravelmente fácil, né?
principalmente por ser na casa do Corinthians, ele joga com praticamente todos os titulares. Então, aí já é para analisar que o Vitor Pereira não conhece muito, né, o que o Corinthians quer no ano. Hoje não se sabe se o Corinthians vai priorizar a Libertadores, se o Corinthians vai priorizar o Brasileiro ou a Copa do Brasil. É uma bagunça. É, mesmo um ponto positivo que o Corinthians hoje tem um elenco maior, né? Isso graças ao Vitor Pereira, mas não está surtindo efeito, porque não se sabe quem que vai jogar. O Mantuan foi titular em vários jogos e nem entrou ontem. O Watson, mesma coisa, ele entrou, jogou bem, mostrou raça, mas também não foi o suficiente para fazer alguma jogada para sair um gol da vitória. Então é preocupante. É, alguns jogadores mostraram raça ontem, mas é muito pouco. É muito pouco para o Corinthians, é muito pouco para um time que quer brigar por algo maior dentro do ano. E agora vem uma sequência fácil, né? Digamos que é uma sequência melhor para o Corinthians, porque ele pegou o América Mineiro, ele vai pegar o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Atlético Paranaense, o Juventude. Então é uma sequência boa para o Corinthians se organizar antes do clássico contra o Santos e principalmente antes do jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores. Muita coisa precisa melhorar, o Vitor Pereira precisa evoluir, os jogadores precisam evoluir, existe algo muito grave acontecendo, principalmente internamente. Os jogadores não vêm rendendo como é o esperado e o Vitor Pereira parece é, que veio a passeio para o Brasil. Então, algo precisa mudar para o Corinthians começar a ganhar jogos e principalmente jogar um futebol de qualidade. Salve rapaziada do Fute Resenha, estamos aí de volta para terminar o raciocínio aí que eu comecei de manhã e para passar os próximos jogos do Corinthians, que vai ser no mês de junho. O primeiro jogo do Corinthians vai ser contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Como todo mundo já sabe aí, o Corinthians está numa fase ruim contra o Atlético Goianiense, porém, tem um time bem melhor que o Atlético Goianiense no papel. É a hora do Vitor Pereira começar a fazer esses jogadores renderem. Temos o Renato Augusto, que está em uma fase, temos o William, temos Roger Guedes, tem o Jô, que eu tiro dessa lista de má fase porque ele está se recuperando, está jogando bem, emagreceu pra caramba para voltar firme e forte aí pro Corinthians, com a cabeça em campo, né? Tem o Maicon, que todo mundo sabe da qualidade do Maicon também. Então, assim, tem que mostrar a força do Corinthians agora, entendeu? Se realmente quer lutar pelo brasileiro, o mês é o de junho. Próximo jogo, depois do Atlético Goianiense, por mais que o Corinthians tenha sido eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, realmente o Corinthians não está conseguindo ganhar do Atlético Goianiense, mas agora é a hora de reverter. Ir para cima deles lá e ganhar o jogo. Depois do Atlético Goianiense, o Corinthians joga com o Cuiabá fora de casa também. Com todo respeito ao Cuiabá, também tem que passar o carro no Cuiabá. Pelo elenco, o Corinthians tem que ganhar. Se quer lutar por título, se quer almejar alguma coisa maior, a hora é esse mês de junho. Inclusive, o Corinthians está em terceiro lugar devido a critério de desempate. Está todo mundo embolado lá com 15 pontos. O próximo jogo do Palmeiras é justamente contra o Atlético Mineiro, que é o segundo colocado. Então o Corinthians tem que ganhar do Atlético Goianiense para pelo menos reassumir o segundo lugar. Reassumir o segundo lugar entre aspas, né? Se ganhar bem, fizer um saldo de gol, dá até para, quem sabe, voltar à liderança. Depois do Cuiabá, voltando aqui, depois do Cuiabá, o Corinthians pega o Juventude em casa. Também, com todo respeito ao Juventude, o Corinthians tem que passar o carro.
ainda mais em casa, para tirar a zica do que está em casa ultimamente, que está vindo de jogos só de empate, jogo ridículo feito pelo time do Corinthians. É o que eu tô falando. O mês de junho é um mês de virar a chavinha do Corinthians, pôr esses caras para jogar, resolver é, entrar com o time titular, com a força total, quem puder jogar, ir para dentro de campo e resolver o jogo. Agora é a hora de dar uma disparada, recuperar a confiança e, além de recuperar a confiança, sabemos que daqui a um mês tem o jogo contra o Boca, que é o jogo fundamental para o Corinthians também pensar em alguma coisa maior na Libertadores. Se ganhar do Boca, já sai um peso das costas do Corinthians, que aí a coisa começa a engrenar de novo. Então, o mês do Corinthians vai ser o de junho, para recuperar a confiança, fazer um bom futebol e torcer para o Vitor Pereira encontrar um bom time e fazer os caras jogar, render dentro de campo. Lembrando que o Boca vai ter reforço. Tem os 5 jogadores que irão voltar depois daquela punição que eles tiveram lá referente à briga da final lá do Boca e River, que os jogadores acabaram não jogando o começo do campeonato da Libertadores. E agora eles retornam, que vai reforçar o time. O Corinthians provavelmente não vai contratar ninguém, então vai continuar com os mesmos jogadores, com o mesmo elenco, né? Voltando. Corinthians, depois do Juventude em casa, pega o Atlético Paranaense fora. Aí eu concordo que já começa a dar uma complicada. Mas mesmo assim temos total confiança. Sim, acredito que dá para ganhar o jogo lá do Atlético Paranaense. Se não ganhar, pelo menos sair de lá com um empate. Depois do Atlético Paranaense, o Corinthians pega o Goiás em casa. Também tem que passar o carro. Sem essa de ah, vamos jogar com time misto, ah, revezamento para poupar os jogadores, enfim, é hora de disparar no Campeonato Brasileiro e recuperar a confiança. Tem que ganhar do Goiás também. Depois do Goiás é outro jogo pesado. Todo mundo sabe que o Corinthians esse ano ainda não ganhou nenhum clássico. Inclusive, último jogo em casa contra o São Paulo. Se não fosse o Cássio, o Corinthians teria perdido e acabado o tabu. Coisa que não ocorreu, mas o Corinthians ainda está devendo muito ganhar um clássico esse ano, que pode ter a chance de ganhar do Santos, que também não tem um elenco forte, que dá para jogar de igual para igual, eu acho, porque o Santos fez um bom jogo contra o Palmeiras. Eu achei que o jogo desse final de semana que teve, que o Palmeiras acabou ganhando, o Santos também teve uma infelicidade. O Lomba também, o goleiro do Palmeiras, que estava substituindo o Everton, que está na seleção, fechou o gol. Então, o Santos jogou de igual para igual com o Palmeiras. Acredito que dá para o Corinthians melhorar isso e mostrar raça dentro de campo e mostrar que tá ali para ganhar, que tá com a cabeça focada no brasileiro também, para dar uma disparada nesse brasileiro. Porque todo começo de temporada o pessoal fica dividido entre os torneios que tem em Copa do Brasil, Libertadores, e acaba deixando o brasileiro um pouco de lado. É a hora que tem a chance de disparar no brasileiro. É, fecha o mês de junho contra o Santos, em casa. Dever do Corinthians de ganhar o jogo para recuperar a confiança e ganhar o primeiro clássico do ano. Só para finalizar, o Corinthians pega o Fluminense no primeiro jogo de julho. É um jogo complicado. O Fluminense joga no Rio, né? O Fluminense no Rio também vai ser um jogo complicado. Saindo de lá com empate também. Empate e ganhar o jogo é um resultado que vai ajudar muito. Se conseguir empate, beleza. Se ganhar, melhor ainda. O que não pode é perder. Então eu acredito que desses jogos aí, desses próximos jogos do mês de junho e esse primeiro jogo de julho, o Corinthians, se ganhar do Atlético Goianiense, do Cuiabá, do Juventude, empatar com o Atlético Paranaense, ganhar do Goiás em casa e ganhar do Santos, empatando com o Fluminense, acho que o Corinthians retoma a liderança e dá até uma disparadinha ali no começo do campeonato. Agora, só para mim encerrar aqui meu raciocínio, Vitor Pereira.
sei que a fase tá difícil, a torcida já tá começando a ficar meio desacreditada no seu trabalho, mas vamos para cima. Você já entendeu o que é Corinthians, sabe que o Corinthians precisa de raça, então faça esses caras render. O Silvinho, com muito menos jogadores, quando ele teve a oportunidade, ele fez os caras jogar bola. O Mosquito era o melhor em campo. Os que subiram da base, Rony, Adson, essa molecada toda, Xavier, que subiu aí, tiveram oportunidades, mostraram em campo que tinha raça, deixaram tudo dentro de campo, conseguiu levar o Corinthians para a Libertadores. Tudo bem que chegou no meio do campeonato o Roger Guedes, o William e o Renato Augusto, que mudou muito, mas sabemos que o Silvinho fez mágica aí com o time antes de chegar esses reforços. Então tá na hora desse pessoal aí começar a se mexer, tanto o Vitor Pereira quanto os próprios jogadores mesmo, e saber que Corinthians tem que lutar sim para ser campeão de alguma coisa esse ano. Eu acho mais fácil ganhar a Copa do Brasil, mas o brasileiro, se começar bem, se der uma disparada no começo, depois dá para dar uma administrada mais para frente. A Libertadores, por mais que a gente sabe que na hora do mata-mata o Corinthians cresce, mas eu acredito que a Libertadores infelizmente não vai dar para levar. Mas de qualquer forma, se passar do Boca, o Corinthians pode ganhar um corpo, pode ganhar uma outra cabeça e virar a chavinha, como todo mundo fala. Então é isso, pessoal. Hoje foi mais um comentário. Espero que vocês gostem do nosso canal e até o próximo jogo. Abraços, tchau, tchau. Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí que a gente vai fazer. Espero que vocês comecem a nos ouvir. Tamo junto, é nóis. Até a próxima.